Oi pessoal, eu sou o Fernando Salomão, um dos idealizadores da Verta Academy. O nosso propósito é levar conhecimento para o mercado imobiliário, ajudar a transformar o setor e mudar a sua carreira. Nos acompanhe nas redes sociais, fique de olho nos nossos conteúdos. A gente está trazendo muita gente boa do mercado que vai fazer a diferença para a sua carreira. Obrigado. Boa tarde, tudo bem? Beleza, velho. Tamo aí, nessa Tranquilo. luta. Tá me escutando bem? A imagem tá Tô boa? escutando bem, deixa eu aumentar um pouquinho o volume aqui. Tá boa. Se minha Não, internet falhar aí, você me fala que eu tento mexer aqui. não, tranquilo, cara. Vou fazer uma contextualização aqui da semana, até para aproveitar aí a turma conseguir entrar e não perder nada de importante aí que a gente vai Show. falar. A gente está abrindo aí com você, abrindo com chave de ouro aí a quarta semana das lives, né? O nosso desafio é encontrar pessoas que estão com o mesmo propósito que a gente, que é de compartilhar conteúdo, compartilhar caminhos, dar visões para a gente passar por tudo isso que a gente está passando aqui e chegar vitorioso do outro lado. Outro negócio bacana que a gente tá conseguindo fazer é convidar pessoas de norte a sul do país, né? Então, nessa semana, por exemplo, a gente vai ter representantes da região sul, região sudeste, né? Representado por você e pelo Gustavo, que vai estar na quinta, aquele do interior de São Paulo. A gente tem também centro-oeste. Então, assim, o Brasil é muito grande, não dá para a gente ficar vendo estratégias muito regionais. Acho que tem muita gente boa fazendo muita coisa legal aí ao redor do Brasil e é importante a gente conseguir essas pessoas, né? Eu vou começar aqui, irmão, fazendo Manda bala. uma apresentação informal, já passo a palavra para você e a gente combina assim, cara, eu vou contextualizando aqui algumas perguntas, você vai respondendo e vamos deixando aqui para a turma também se quiser colocar alguma coisa. O importante é a gente passar uma hora aqui bem produtiva e tirar todas as dúvidas aqui, Show. fechou? Bora lá. Pessoal, eu sou de Belo Horizonte, moro em Goiânia há 6 anos e desde que eu atuei lá no mercado de BH, Lar Imóveis é referência do mercado imobiliário, é uma das maiores, ou se eu não me engano, a maior, tem 7 unidades, depois o Hermano vai contar um pouquinho a história lá. Mas assim, você fala de mercado imobiliário em Belo Horizonte, o primeiro nome, ou o segundo, terceiro nome é Lar Imóveis, então um convidado de peso aí, vai agregar muito para a gente. Ele é diretor de inovação, para mim também é uma novidade. A gente eu nunca vi esse departamento criado em uma imobiliária, então ele vai contar um pouquinho aqui para a gente. E assim, é uma imobiliária que tem 40 anos de história. Então, uma imobiliária extremamente tradicional e ele atua na parte de inovação. Então, eu queria saber também como que é esse desafio aí no dia a dia, de colocar ideias, colocar em prática aí as oportunidades. Irmão, vou passar a palavra para você, comanda o show aí e fica à vontade aí para seguir da forma que tiver melhor para você. Show demais. Fernando, obrigado, viu? Obrigado pelo convite aí, foi uma honra para mim. E parabéns aí pela iniciativa, né? Nesse momento que a gente tem passado aí. Não só no momento agora, né? O mercado imobiliário, desde que eu acompanho esse mercado, né? Eu brinco que eu nasci respirando esse mercado, né? E eu vejo que é um mercado que se profissionalizou muito nos últimos anos, que as pessoas têm buscado qualificações, têm buscado conhecimento, têm buscado cases e fazer aí bastante benchmarking para entender como que as coisas têm acontecido em diferentes empresas e em diferentes regiões do país. Bom, para quem não me conhece, então, meu nome é Hermano. Hermano é nome mesmo, viu? Não é apelido, não. Muita gente, na hora que eu falo Hermano, fala assim, pô, beleza, deve ser apelido. Não. E eu sou diretor de inovação aqui da Lar Imóveis. Já estou nesse mercado há uns 9 anos, mais ou menos. E quando me perguntam quanto tempo de mercado eu tenho, eu brinco que eu tenho 26 anos de mercado, que é a minha idade. Porque meu pai fundou a empresa, a Lar Imóveis, há 41 anos e meio, né? Agora em agosto a gente completa 42.
Então, LAR são as iniciais do nome dele, Luiz Antônio Rodrigues. Isso é uma curiosidade legal que pouca gente sabe, né? Quando ele começou o negócio, era moda na época colocar as iniciais no nome de empresa. Todo mundo tinha empresa com as iniciais do nome. A dele era LAR. Ele fundou a LAR Imóveis e um dia o contador dele ligou para ele e falou: "Você que é o Luiz Antônio da LAR Imóveis?" Aí ele, pô, era LAR, velho, mas o LAR ficou bom, né? Então, ficou LAR e resumiu muito bem aí o nosso propósito. Nós vamos falar um pouco disso aí. A gente entender o que é um lar, né? Como que a gente consegue transformar a vida das pessoas, como que o lar interfere de forma positiva ou negativa na vida das pessoas. Bom, então a empresa foi fundada pelo meu pai. Eu, com 17 anos, aí, há 9 anos atrás, comecei a entrar mais a fundo no negócio, apesar de que antes eu já acompanhava e tal, mas com 17 anos eu comecei a acompanhar. Entrei na faculdade de administração, no IBMEC, aqui de BH, e eu sempre soube que eu queria fazer administração porque, cara, eu gostava, não sei porquê, eu passei a gostar de negócios desde muito novo, né? E engraçado que na época que teve aquele boom, assim, ter uma época que estava com o mercado bem acelerado, aí mais ou menos nos anos de 2010, 2011 ali, nós tivemos uma proposta de vender a empresa. E eu com 17 anos, cara, meu pai virou para mim e falou assim: "Irmão, tô com uma proposta de venda, hoje eu posso falar, era para Brasil Brokers, e, cara, eu já tô há 30 anos nesse negócio, como é que é? Você vai querer, não vai?" Eu falei: "Não, bicho, não vai vender não, tá louco? Vamos entrar, você criou o negócio, chegou até aqui, nós vamos fundo." Então eu meio que assumi essa missão aí muito novo. Eu brinco que eu sou empreendedor por falta de opção, porque depois que eu assumi a missão, meu amigo, eu não largo não, né? E então assim, E hoje seu pai atua na imobiliária? cara, atua, ele é o presidente da empresa, é o CEO, digamos assim, né? Está mais envolvido nas questões estratégicas, e a estruturação que a gente conseguiu fazer, conseguiu liberar ele para fazer o que ele mais gosta, que é fazer negócio, velho. Então ele está muito ligado em negociação maior, compra de terreno, venda de prédio, enfim, coisas maiores. Então a gente tirou ele um pouco do dia a dia, daquela coisa bem dia a dia, bem às vezes burocrática, às vezes chata do dia a dia, para poder liberar ele, para aproveitar da capacidade de negociação dele, dos relacionamentos que ele tem, enfim. Só o Então, pessoal assim, entender o tamanho da Lara aqui também. Belo Horizonte, sem ser região metropolitana, deve ter o quê? 3,5 milhões de habitantes? cara, deve ter, eu não tenho esse dado aqui não, mas deve ser por volta disso. E a Lar tem quantas unidades espalhadas em BH? São 6 unidades. 6 unidades. São 6 unidades. A gente, lá atrás, quando meu pai começou a fazer o planejamento das unidades que ia abrir, ele começou em outras regiões menos conhecidas, digamos assim. E a cidade industrial aqui em BH é menos central, é um pouco mais periférica. E veio para a Zona Sul, e aí o planejamento foi de conseguir ter uma unidade em cada região. Então, depois da Sul veio Norte, Leste e Oeste, né? Na verdade, a Oeste foi a primeira. Então, a gente passou até 4, e aí apareceu uma oportunidade da gente abrir uma central de vendas também na Zona Sul, e aí foram para 5, e recentemente, agora, nesse ano, nós inauguramos na região do Vila da Serra, que é Nova Lima, né? Mas que acabou virando BH, entendeu? Assim, no IPTU é Nova Lima, mas virou uma região bem badalada de BH, assim, com um movimento muito legal, um mercado muito aquecido. Aí nós sentimos necessidade de abrir uma unidade ali no Vila da Serra para o nosso corretor viver aquela região, entende? Mas só voltando um pouco da minha história, eu, com 18 para 19 anos, assumi o marketing da empresa, em uma decisão bem ousada que eu tive que tomar, e acabei assumindo. Não deu muito certo, bati muito a cabeça, mas fomos aprendendo aí, né? Eu brinco que na faculdade eu fiz administração, a gente aprende gestão de pessoas, gestão de projetos, gestão de processos. Cara, mas tem uma frase que eu gosto muito que fala: na escola, né, na faculdade, a gente aprende o que é certo. Na vida, a gente aprende o que dá certo. Então é fazendo que a gente vai conseguir executar, né? Então eu fui gerente de marketing, depois eu contratei uma gerente de marketing,
aí não deu certo, daqui, dali e tal. Depois acertei na gerente de marketing que está com a gente até hoje. E a partir do momento que eu virei diretor de marketing, eu tinha uma gerente só abaixo de mim. E eu falei, cara, eu preciso ter novas frentes aqui dentro da empresa que eu acredito que são vitais para o nosso negócio. Então, aí surgiu esse nome, diretor de inovação, porque nós trouxemos para esse núcleo de inovação, além do marketing, que cuida de toda a parte de marketing digital, redes sociais, etc., nós trouxemos o setor de produto, que é onde são feitos todos os cadastros descritivos dos imóveis, para a gente ter um estoque bem organizado, bem divulgado, esse relacionamento com os portais, como que os imóveis são tratados aqui dentro. Depois nós criamos um setor de inside sales, né, que a gente chama de setor de qualidade, que é onde recebe todos os leads vindos do digital e trata esse lead, converte para visita, tem a meta de conversão para visita e passa com a visita agendada para o corretor. Então esse é o setor de qualidade e, além disso, a gente chama de qualidade porque ele qualifica o lead e ele acompanha a qualidade do atendimento ao longo da jornada. Então, por isso esse nome qualidade, né? E o último setor que a gente trouxe para internalizar no nosso negócio, que é, assim, para mim, é uma virada de chave gigantesca, é o setor de transformação digital, que antigamente tinha TI, né? As empresas tinham TI, que era a pessoa focada muito na parte de hardware, né? Computador e tudo mais. Deu Cara, pau aqui, hoje arruma. isso está incluído no nosso escopo lá de transformação digital, mas o foco mesmo o nosso site hoje é 100% feito internamente, todas as mídias sociais feitas internamente, toda a parte de design feita internamente, toda a parte de marketing de performance, marketing digital, tudo isso nosso é interno hoje. Então, esse núcleo de inovação, basicamente, é o quê? Marketing, transformação digital, produto e qualidade. São esses 4 pilares que a gente tem, os 4 times que eu gerencio diretamente hoje. E quando a gente fala diretor de inovação, as pessoas perguntam, o que é inovação? Para mim é muito simples. Inovação é gerar valor. Ponto. Tudo que se você fizer que gerou valor para o seu negócio é uma inovação. Seja ela disruptiva, seja ela um ajustezinho que foi feito ali. E para quem que a gente tem que gerar valor? Nós temos 3 pilares na nossa cultura da LAR. 1, o colaborador. 2, o cliente. E o terceiro, que é a sociedade. Obviamente, o cliente é o mais importante, porque é o que sustenta a empresa. O foco principal é em melhorar a experiência do cliente, gerar valor para o cliente. Então, assim, tudo que a gente faz, nem sempre inovação está ligado à tecnologia, como as pessoas pensam. Vou te dar um exemplo. Coisas que a gente faz que gera valor para a sociedade. A gente faz um projeto de parceria com o Teto para dar uma moradia para uma família por ano. Que o nosso time vai construir, a gente vai pagar a casa, financiar a casa. Beleza, gerou valor para a sociedade, inovação e vamos embora. Um outro exemplo, coisa boba, que às vezes as pessoas não enxergam como inovação. Placa de garagem. Sabe, aí em Goiânia usa plaquinha de garagem, as imobiliárias fazem? Para aluguel, venda? Não, aquelas plaquinhas de garagem, tipo, não estacione, sujeita a multa, sujeita a reboque. Cara, eu vejo pouco. Mas... Aqui em BH tem muito. Só que todas as placas de todas as imobiliárias são não estacione, sujeito a multa, sujeito a reboque, uma linguagem muito agressiva. Nós criamos uma placa de garagem que é simplesmente assim, por favor, não estacione. Gentileza urbana, pratique essa ideia. Geramos valor. Na minha opinião, geramos valor. A gente tem um programa aí de compartilhamento de currículo com os nossos concorrentes. Todo mundo que cadastra no nosso processo seletivo e a gente não contrata, o currículo dessa pessoa é compartilhado com os nossos 5 principais concorrentes aqui de BH. Que isso. Então, tudo isso eu enxergo como forma de gerar valor para a sociedade. E aí nós vamos falar agora de relacionamento com o cliente, como é que a gente consegue gerar valor para o cliente, para o colaborador, enfim. Acho que a gente pode seguir aí, porque... Só para colocar aqui, né, esse negócio que você falou do gerar valor é muito legal, porque até 30 dias atrás, a gente tinha 2 formas de vender, ou numa loja física ou online. Né? De 30 dias para cá, é só online. Só online. E tá um mar vermelho, né, cara?
Tá um mar vermelho. Então, assim, você vai dar muitos insights para a gente aqui, assim, cara, beleza, eu sou só mais um, como que eu estou gerando valor aqui na minha estratégia de comunicação, como que está a minha régua de comunicação aqui com o cliente, seja pré-venda ou seja pós-vendas aqui, para eu conseguir fazer o que o Hermano valor aqui para o meu cliente e tal. Então, assim, é muito legal também porque você é um empreendedor, você é dono de uma imobiliária, né? Só que, assim, a gente não precisa de ser dono de um negócio para aplicar isso na prática, né? Os corretores de imóveis, profissionais liberais, assim, a gente é empreendedor, a gente tem um CNPJ ali, tem metas anuais e é só a gente trazer essa visão sua do empresário para a nossa vida pessoal. Com certeza. Vamos dar sequência aqui que eu tô achando que vai faltar tempo aqui para as perguntas. Cara, mercado imobiliário, e assim, até você é um pouco mais novo que eu, mas a nossa geração, ela viu pouca crise, né? Mas o mercado imobiliário, ele, né, tem passado por muitos momentos difíceis. Por exemplo, 2014 e 2018 foram anos muito difíceis para o mercado imobiliário, né? Aí 2019 foi um ano de né, recuperação, tal. E todo mundo entrou em 2020 assim, porra, esse é o nosso ano. Nosso mercado ano. imobiliário sempre entra otimista, mas aí acontece alguma coisa, mas 2020 não tem jeito. Esse é o nosso ano. E aí, há 30 dias atrás, a gente foi surpreendido com essa pandemia. Conta um pouco pra gente, assim, cara, como que vocês aí receberam isso? Como que vocês estão cuidando da operação? E qual que é a visão de vocês aí para o ano de 2020? Show! Galera tá entrando aí, eu tô vendo aqui, ó. Tem Não, até... eu vou até pedir a dica aí do seu salão, porque olha o meu, cara. Meu cabelo tá... Tem celebridade assistindo a gente, olha lá, o Gustavo Caetano, Mark Zuckerberg brasileiro. Que esse isso? Esse aí venceu na vida, viu? Não, eu vou até tirar um print aqui, viu, cara? Pera aí. Não é todo dia que ele entra, não. Não, esse aí cobra caro pra Não é entrar. todo dia que acontece isso, não. Espero que ele não mande boleto por esses comentários que ele tá fazendo aí, porque eu não consigo pagar nessa crise, não. A turma tá até falando do cabelo na régua aí, ó. Sempre o barbeiro, Douglinha. Abraço pra você, velho. Vamos lá, gente. Bom, então a gente falando assim, do momento do que a gente passou nos últimos anos, realmente existia uma expectativa do 2020 ser o ano do mercado imobiliário. A gente veio de um último semestre, último trimestre aí de 2019, tendo resultados cada vez melhores, a coisa tracionando. Entramos nesse ano com resultados que a gente não tinha tido em janeiros passados, né? Janeiro geralmente não é um mês tão acelerado em venda, a locação é até razoável, mas a gente entrou aí e essa pandemia chegou para realmente avassalar muitos negócios, né? O mercado imobiliário está sendo impactado, eu acredito que tem negócio sendo muito mais impactado e outros negócios sendo muito menos, mas o mercado imobiliário, para mim, vai sofrer um impacto grande, né? E assim, cara, eu vi várias lives onde as pessoas falam, tipo, pô, como a gente pode reinventar na crise, inovar na crise. E assim, cara, a visão que a gente tem hoje aqui na LAR, muito em cima da inovação, o que a gente pode fazer na crise, não é para a gente ganhar dinheiro, não é para o negócio crescer, pode até ser que ajude lá na frente, uma coisa que a gente vai criar agora que vai ajudar lá na frente. Mas agora é realmente instinto de sobrevivência. Então, assim, é muito legal a gente deixar claro isso, para as pessoas não se sentirem frustradas, tipo assim, pô, o cara está inventando, fazendo isso, fazendo aquilo, o cara está tendo resultados melhores. Nem sempre. Geralmente, assim, as inovações que a gente vai falar aqui do Lar Delivery e tal, são para minimizar os prejuízos que a gente tem tido nessa crise aí, que está só começando aparentemente. Então, assim, eu acho que o mais importante nesse momento para as imobiliárias e para qualquer negócio é pensar em quais as possibilidades que surgem com essa crise. Por exemplo, negócios novos que surgiram, né? Várias pessoas me procurando e procurando a LAR para alugarem imóveis por temporada curta para morarem sozinhas durante a quarentena. Quem que é essa pessoa? Às vezes um médico que está indo para o hospital direto, um profissional de saúde, alguma pessoa que tem que continuar trabalhando e mora com os pais que têm 70, 80 anos de idade.
que estão no grupo de risco, enfim. Então, a gente tem tido uma demanda muito grande nesse sentido. O mercado que cresceu também, o de venda de imóvel, cara. Essa crise, como eu disse, está só começando, né? As pessoas ficam apavoradas e muita gente me procurou para vender imóvel e para reduzir preço de imóvel que está à venda. Tipo assim, mano, pô, meu imóvel está à venda aí há 2 meses, só que eu quero abaixar o preço, que eu preciso vender, porque o meu negócio, a minha empresa, ou perdi meu emprego, e eu preciso me manter nos próximos X meses aí. Então, assim, nisso foram surgindo ideias para a gente conseguir não parar o nosso negócio. E vamos falar um pouco do Lar Delivery, já que eu já entrei Bom, nessa questão você dos puxou o mercados. gancho, você puxou o gancho aí, dessa questão da gente antecipar, né, problemas e propor soluções, né? Sim, Pegar um exemplo aqui, né? A Nokia, em 2007, ela tinha 1 bilhão de usuários na base, né? sim, E aí, em 2008, foi lá e aconteceu o que aconteceu. acabou. Ou não viu a onda, ou foi omissa, acreditou que né, não seria nada e acabou, né? Virou Sim. pó. Eu queria saber, assim, o que você tem de novo aí, o que você está fazendo de bacana para conseguir antecipar né, esses movimentos que acontecem, como que você também busca alternativas para enxergar outras ondas que podem acontecer. Então, por exemplo, pós-Covid, será que as pessoas vão procurar apartamentos menores? Porque, por exemplo, vai acontecer igual lá em Wuhan, que o número de divórcios aumentou, triplicou? Né? Não tinha Assim, pensado nisso ainda não, mas é possível, viu? o que você está fazendo Pelas de notícias que eu diferente tenho aí? tido da galera aí, acho que tende para isso. Vamos criar um produtinho desse aí, ó. Bom, cara, a gente começou a ter aí uma busca por imóveis aí no perfil que eu falei, e pessoas querendo e precisando vender, né? Então a gente viu que o nosso negócio não pode parar, não só por questão financeira nossa, mas porque tem gente dependendo do nosso negócio. Além eu como dono, do meu pai, dos nossos funcionários, nós temos pessoas dependendo do nosso negócio para a vida deles rodar. Então, assim, a gente começou a ver que as pessoas precisavam visitar, mas não podiam sair de casa, né? E eu comecei a ver os corretores, eles mesmos foram inventando isso. Cara, vou fazer uma videochamada aqui no WhatsApp e mostrar um apartamento pelo WhatsApp. O outro, vou fazer um FaceTime. Aí o outro, pô, vou fazer uma conferência do Zoom. E a gente começou a ver que isso estava funcionando. É bom deixar claro que as pessoas não, principalmente compra, elas não vão comprar um apartamento sem visitar. Eu não acredito nisso hoje, tá? A pessoa quer entrar e cumprimentar o porteiro, se tiver porteiro, ver como é que está o elevador, ver o cheiro, ver, enfim, sentir o ambiente mesmo. Mas as pessoas que não visitariam nenhum, às vezes visitam 5 virtualmente e um que ela gostou, ela vai lá, assume o risco de ir lá pessoalmente, coloca uma máscara, passa álcool em gel, todo esse procedimento que a gente está bem familiarizado já, né? E visita aquilo que ela realmente gostou. Então a gente notou um aumento na taxa de conversão de visita para proposta. Então, assim, o cliente que está visitando fisicamente hoje, cara, ele não está passeando, não, entendeu? Ele está realmente precisando, por algum motivo, de fazer negociação. E aí surgiu, cara, que a ideia começou a acontecer e o que a gente fez foi conseguir embalar isso numa embalagem legal, né? Conseguir vender essa ideia bem vendida. Então, nós Porque criamos aí hoje o nome. delivery é cool, né? É legal falar É, delivery e é, tal. Tem um mercado que está crescendo muito, que inclusive a crise potencializou, né, o mercado de delivery. sim, E, cara, assim, a gente foi até na live do Rafael Caiado, assim, a gente comentou sobre isso, que a crise ela antecipa o futuro, sim. né? Quando que você ia imaginar que EAD para as escolas seria uma realidade tão próxima, Seria uma né? obrigação quase, né? Seria uma Eu não sei nem obrigação, como é que está isso, mas né? eu sei que todos estão Telemedicina. fazendo. Aí, por exemplo, será que você não criou um novo jeito de Sim, mostrar um imóvel? Será que isso sim. não é uma nova etapa do funil? E aí você, com essa estratégia, você vai reduzir um ciclo de vendas, que hoje no mercado imobiliário tradicional é muito longo, né?
Sim. É importante reforçar o seguinte, a questão do lar delivery, apesar de eu ter postado e deu uma repercussão, cara, muito grande. Eu vou falar uma coisa muito importante nas crises, é a gente tirar aprendizados, né? Do que eu falei até agora, então. 3 aprendizados que eu tirei que podem ajudar qualquer negócio em qualquer fase. Bom, primeiro, escutar o time e ver quem está na ponta ali fazendo. Então, assim, às vezes as pessoas veem eu postando e falam, putz, velho, o Hermano teve uma ideia genial. O cara teve a ideia de fazer vídeo... Cara, não tive a ideia, não sou gênio, e essa ideia jamais viria da minha cabeça, porque quem está na ponta é o corretor, é o captador, é o visitador de imóveis. Então, assim, a partir do momento que a gente escuta o time, a gente começa a eles encontrarem a solução. Muitas vezes a gente tem o erro do empreendedor achar que ele tem que criar tudo, ele tem que enfornar dentro de casa ou dentro do escritório e criar tudo. E às vezes a solução está na ponta, né? O Gustavo Caetano, que eu não sei se ele está aí, mas comentou aí na nossa live, ele usa uma frase que é do exército canadense, que fala assim, se tiver uma divergência entre o mapa e o terreno, fique sempre com o terreno. Nas guerras, antigamente, era só mapa, né? E ele falava, cara, se falar que no mapa, falar que aqui passa um rio, e você não estiver vendo um rio, você não pula de ponta, entendeu? Fica com o terreno. E às vezes o dono do negócio, o empreendedor, ele está no mapa ou no terreno? No Ele mapa. está no mapa. Ele está em casa, está em casa assim, nesse momento, né? Mas ele Tomando está lá decisão no do computador, computador. ele está vendo o sistema, putz, caiu lead, caiu visita, caiu isso, caiu aquilo. E, pô, vai pro terreno lá. Terreno, o cara está se virando, bicho, o cara precisa vender. Então, é muito legal a gente deixar claro que a ideia não foi minha, só que aí vai para o segundo aprendizado, que é, em épocas de crise, até em épocas de crise, principalmente em épocas de crise, é importante a gente saber passar a mensagem e vender bem a ideia. Então, o que a gente fez? A gente pegou o que estava acontecendo no mercado, tá? Outras imobiliárias fazendo, outros corretores fazendo, e a nossa imobiliária, os nossos corretores fazendo, nós pegamos isso e trouxemos para o negócio. Então, a gente conseguiu vender bem vendido para o nosso corretor e para o nosso cliente. Então, a gente criou o nome Lar Delivery, criou as artes, e o negócio foi dando uma repercussão muito, muito grande. Então, assim, qual que é a diferença que a gente pode falar aí? Um dono de uma outra imobiliária que falou, galera, corretor, se o cliente não puder visitar, cara, faz videoconferência. Isso é uma coisa. Outra coisa é fazer o que a gente fez. Criar uma campanha, criar uma arte, soltar vídeo, estruturar o negócio. E aí, na hora do meu corretor vender essa ideia para o nosso cliente, ele vai encher a boca para falar. Vai falar, cara, a gente tem um serviço aqui que é o Lar Delivery, que a gente vai até o imóvel, faz a videoconferência. Então, assim, a gente cria uma embalagem para um negócio e dá força para esse modelo, porque não tem solução. As pessoas não vão sair visitando imóvel de qualquer forma aí. Então, é importante a gente ver que em épocas de crise, mesmo a gente tendo que ser rápido, a gente tem que saber vender. Então, assim, eu gastei às vezes um dia a mais do que um outro, que vendeu de qualquer jeito a ideia e tive um resultado muito maior. Você preocupou em entregar o valor também para o negócio. Exatamente. Né? Poderia ter ficado uma ideia solta, e aí Com você certeza. contextualizou ali, colocou num pacote, e também, assim, mano, você contando a história aí, teve a participação da equipe, né, cara? Assim, todo mundo construiu junto. Quando você tem uma ideia e isso desce top-down, assim, sem a participação das pessoas, você só pedindo para executar, o efeito é um. Quando isso nasce lá de baixo né, vai construindo junto ali todas as partes e tal, o efeito ele tende a ser muito maior. E um terceiro ponto legal de aprendizado que eu tirei, cara, foi na hora de vender essa ideia, eu postei no Instagram da Lar. O Instagram da Lar tem o dobro de seguidores que o meu. E eu postei no meu, com um vídeo meu falando, vendendo a ideia, com uma legenda que eu escrevi e tudo mais. Cara, se eu te mostrar a diferença de resultado, é uma coisa assustadora. Assim, o post que eu postei deu mais de 1000 likes, 200 e tantos compartilhamentos, 100 e tantos directs no story que eu postei, porque as pessoas hoje querem se relacionar cada vez mais com pessoas, né? E
a gente estava falando aqui, pô, nós estamos falando para o corretor, para o empreendedor, para o gerente, para o dono de imobiliária. Isso serve para todo mundo, cara. Eu fui em janeiro no Inman Connect, lá em Nova York, graças a Deus, antes do Covid começar, né? Porque lá o bicho está pegando, infelizmente. E lá nos Estados Unidos, lá a gente brinca que lá eles estão uma Copa do Mundo à frente, né? As coisas lá acontecem 4 anos na nossa frente. Então, lá fala-se muito em protagonismo, que é o quê? É o corretor, é o empreendedor, é o profissional do mercado, de qualquer mercado, se colocar como protagonista, se posicionar, assim, nas redes sociais, e a gente entender que empreender não é criar empresa, não é ser dono de empresa. Empreender é ser protagonista, na minha opinião, assim, e acredito que com todo mundo que eu converso, as pessoas entendem que a lógica é bem essa. Então, assim, só resumindo os aprendizados. Primeiro, escutar a ponta, escutar o time, quem está no campo. Segundo, saber vender a ideia, eu acho que é muito importante, passar essa ideia bem passada. E terceiro, usar ao máximo a marca pessoal de cada um, do corretor, do gerente, do dono da imobiliária. A gente está na era das redes sociais e as pessoas querem seguir, querem curtir, querem comentar para pessoas, e não para empresas. Vou colocar um quarto ponto aqui, que você antecipou em alguns momentos, mas é importante a gente fazer a reflexão. Uma ideia, né, uma visão e tal, ela não é nada sem o time, né? Sem a capacidade de execução, sem ter coragem de colocar essa ideia em prática. Conta um pouco aí pra gente, assim, o DNA do time da LAR, o que você procura num profissional para trabalhar com você, o que você entende aí que são os valores necessários. Fala um pouquinho aí pra gente dessa estratégia de gente, irmão. Cara, então assim, falando de gente, né, a gente fala do colaborador, que aí vai entrar muita questão de cultura, que a gente tem pegado bastante, e também fala em relação ao atendimento do cliente, né? Então, assim, falando um pouco do atendimento do cliente. Bom, tem 2 visões que eu enxergo dentro disso. Uma, ter um atendimento bom, eficiente, que resolve o problema, que vai ter um NPS bom. Cara, isso é legal, é bom, isso é obrigação de todo negócio. Então, cara, se o seu NPS está legal, está alto, ótimo, perfeito, continue assim. Só que a visão que eu enxergo deixa eu tirar aqui, e que eu acredito que as empresas do futuro, entre aspas, vão adotar cada vez mais, e as que terão sucesso vão seguir muito essa linha, é a linha de tanto com o cliente quanto com o colaborador, de criar conexão com essas pessoas. Então, mais do que você ter um atendimento eficiente, ter um NPS alto, é importante criar essa conexão. E aí entra tudo aquilo que eu falei no início, dos projetos que a gente tem, projetos sociais, projetos que vão gerar valor para a sociedade, que vão gerar valor para o colaborador, enfim. Hoje a nossa visão está muito em cima disso. Em relação ao atendimento do cliente, tem uma frase muito legal que eu vi, uma ideia muito legal que eu tive, de um dos maiores palestrantes desse evento lá em Nova York, que é o maior evento de mercado imobiliário. A palestra dele foi sobre a imobiliária passar a enxergar a transação imobiliária como o início do relacionamento e não como o final, né? Então, assim, nesse momento de crise, por exemplo, o lead, os clientes, os potenciais clientes, diminuíram para todo mundo, para todas as imobiliárias. Então, assim, o que a gente pode fazer para conseguir gerar negócio? Cara, hoje, o nosso foco está em aproveitar aquele cliente que já está dentro de casa. Seja ele proprietário, locatário, seja ele que seja fiador, que seja um lead que entrou nos últimos meses. Então, assim, eu estava conversando com o Thiago, que é o nosso diretor comercial, e eu falei, Thiago, e aí, velho, qual que foi a queda de lead? Ele falou, cara, a queda de lead foi 50%. Mas a queda de contatos que nós fizemos ou tivemos foi 0. Por quê? Nós pegamos todos os clientes que já estavam ativos na nossa base, que foram descartados, fizemos repique. Então, para o corretor, o número de leads continuou o mesmo. Entende? Então, assim, nesse momento de crise é importante, o custo de aquisição vai crescendo cada vez mais, e o custo de aquisição de quem já está aqui dentro, que você já tinha perdido, é 0. Então, vamos tentar aproveitar ao máximo quem já está aqui dentro
para conseguir gerar negócio, entendeu? E eu acredito que vai ter muita empresa gerando relacionamento bom com clientes ao longo dessa crise para, ao final dela, gerar negócio. Eu acredito que, passando essa confusão toda, nós vamos ter uma melhora do mercado e quem atuar bem agora vai conseguir ter mais sucesso lá na frente. Até você colocou esse ponto do relacionamento, era um ponto que eu queria entrar com você. O Alvin até colocou que essa regra vale para cobrança. O Alvin ele é líder de um departamento de cobrança nós aqui também. E aí, numa proposta que ele fez lá de ouvir o time lá, a gente pegou umas ideias bacanas aí para o nosso produto lá é imóvel de férias. Então, assim, não é uma necessidade nesse momento e a gente está conseguindo bons resultados lá de retenção, de redução de taxa de cancelamento por essas ações. Mas, assim, aí você até falou um pouco aí também já desse relacionamento, mas como que é o desenho do setor aí na lá? Você já chama de sucesso do cliente ou ainda é relacionamento? Quais são os pilares? Como que vocês se relacionam com o cliente depois que ele efetua a compra? Sim. Cara, nós temos, assim, toda imobiliária tem o pós-locação, né, que algumas chamam de administrativo, outras vão chamar de sucesso do cliente, que é aquele setor que vai cuidar dos contratos ativos, né? Então, assim, esse setor nós temos, como toda e qualquer imobiliária, então seria, de certa forma, o sucesso do cliente. E agora, o que a gente tem feito hoje, o nosso foco para os próximos meses é criar um setor também de sucesso do cliente, mas com uma pegada bem de saque, assim, sabe? Então, assim, de receber todos os e-mails que vierem do site, seja ele de elogio, de reclamação, de dúvida, enfim, qualquer outro tipo de comunicado. Aí entra Reclame Aqui, entra Google My Place, todos esses pontos de contato, principalmente no digital, né, que é o principal hoje em dia, e conseguir atender bem essas pessoas que estão, assim, elas saíram de dentro da empresa para ir para fora, por algum motivo, ficaram insatisfeitas e esse cara, a gente quer ter ele como um promotor. Essa é a visão que a gente tem hoje para o nosso negócio. Então... Oi, irmão, assim, o brasileiro, ele troca de imóvel poucas vezes na vida, né? Acho que a média é um e meio, ou não chega a 2 vezes na vida. Então, assim, as pessoas tinham esse negócio, fiz a venda, agora esquece, esse cara só vai trocar de imóvel daqui a 20 anos, até lá eu nem tô mais nessa profissão. E acho que agora o pessoal começou a preocupar, por quê? Sim. Porque, assim, eu desconheço algum bem que a gente compra, que a gente passa tanto tempo como dentro de um apartamento. Você fica 12 horas dentro do seu apartamento. Então, você fica 12 horas ou tendo Metade da sua experiências vida, boas, né? Ou tendo experiências ruins, né? Então, eu acho que você falou um pouco aí dessa questão da cultura, dos valores das pessoas que fazem essa venda. Uhum. E agora o desafio é como a gente vai relacionar com esse cliente para ele lembrar da gente, para ele indicar a gente, para a gente conseguir fazer um outro tipo de venda para ele. Uhum. Né? Com mas, certeza. assim, de forma geral no mercado, eu vejo isso acontecendo muito pouco. Eu acho que as pessoas ainda não acordaram para isso. Você tem essa opinião também? Tenho, cara. Assim, quando a gente fala dessa questão do relacionamento com o cliente, eu tenho uma visão de que a empresa boa não é necessariamente aquela que não tem reclamação, que não tem cliente satisfeito, mas a empresa boa é aquela que, se tem cliente insatisfeito, ela consegue tratar. Então, vou te dar um exemplo. Um dos cases do Brasil de empresa bem-sucedida no Reclame Aqui é a Max Milhas. Eu sou amigo do Max, que é o fundador e CEO. Inclusive, esse momento é um momento bem crítico para o negócio dele por causa de toda essa turbulência aí. Mas saindo da fase, vamos lá para tempo, vida real, vida normal, né? A Max Milhas é uma das empresas mais bem ranqueadas no Reclame Aqui do Brasil. Ele tem um setor gigante lá para cuidar desses casos de Reclame Aqui só. É uma das empresas que tem o melhor ranqueamento do Reclame Aqui no Brasil
e é uma das empresas que tem mais reclamação no Brasil. Entende? Então, assim, para mim, essa é uma empresa que, por ter um volume tão grande de negócio, e falando de companhia aérea, é um negócio que voo atrasa, voo cancela, voo, aquela confusão, né? E como a compra dele acontece por milha, a compra por milha é diferente da compra por dinheiro. Então, assim, a visão que eu enxergo é, cara, problema toda empresa vai ter. E se você quer ser grande, você vai ter reclamação, você vai ter cliente insatisfeito, vai ter cliente satisfeito. Mas o desafio da empresa moderna, digamos assim, para mim, é conseguir pegar os clientes insatisfeitos e transformar esses caras em promotores. Para mim, a empresa que consegue fazer isso é foda, assim, é fora da curva, sabe? Não, legal, cara. Porque assim, aí o cara ganha confiança, né? Sim. E aí, com a confiança, ele sabe que tem alguma chance de dar errado em algum momento, mas que Sim. você vai resolver para ele. Aqui, ó, o Ricardo, o que diferencia uma empresa de outra é como responde, solução e o tempo de resposta. Né? Exatamente. E aí vocês estão também em todas, vocês têm canal de saque em todas essas plataformas de Reclame Aqui, Facebook, Instagram. Sim, sim. A gente está potencializando isso e isso tende a virar um setor, sabe? De ter realmente pessoas fazendo só isso. Para a gente, assim, aquele atendimento, o Nubank, né, que é um case aí bem forte no Brasil, o que ele tem de diferente dos outros bancos? Nada. Todos os bancos têm aplicativo, todos os bancos têm cartão de crédito, todos os bancos têm conta. O Nubank nem conta tinha, só que ele tem atendimento. Ele tem NPS. Você conversa com o cara lá, com o cara que está te atendendo, parece que você está falando com o seu tio. Uhum. Então, eu tive uma experiência muito boa também com a Smiles outro dia, lá da Gol. A moça, eu ia fazer uma viagem para o Nordeste, se eu não me engano, e eu ia fazer uma escala em São Paulo. E aí o meu voo para o Nordeste, ele foi mudado. Então eu saía de BH, tipo, 8 horas da manhã, e meu voo para o Nordeste era tipo 10 e pouca, então eu ia ficar pouquinho tempo no aeroporto, e meu voo para o Nordeste passou para meio-dia, tipo, 1 hora da tarde. Eu falei, pô, vou sair de casa. Aqui em BH o aeroporto é 1 hora, né, Uhum. do centro aqui. Eu vou sair de casa 6 horas da manhã para chegar no aeroporto às 7, chegar em São Paulo às 8, e meu voo é 1 hora da tarde. Pô, não tem por que eu acordar às 6 da manhã. Eu liguei lá na Smile e falei, pô, vocês mudaram o meu segundo voo, eu vou ficar 5 horas no aeroporto de São Paulo, queria ver se tem como trocar. A moça virou para mim e falou assim, cara, irmão, pode ficar tranquilo, eu vou trocar seu voo para o voo de 11 horas, sem custo nenhum, e é bom que o senhor vai poder dormir umas 2, 3 horas a mais, né? Entregou Eu valor, falei, né? cara, eu tô falando com minha mãe e não tô Entregou sabendo? valor. Entendeu? Então, assim, uma coisa que não custa nada para eles, Sim. tinha lugar nos 2 voos, e só que ela conseguiu tirar uma solução da cartola ali, e ela falar, pô, você vai conseguir dormir 3 horas a mais, cara, para mim foi um case, assim, surreal, assim, sabe? Uma coisa muito boba, um comentário muito pequeno, mas que eu falei, caramba, velho, essa mulher tá preocupada comigo, sabe? Tipo, ela não tinha nem que trocar meu voo. No regulamento deles deve estar lá, que se mudar o segundo voo, eles são obrigados a trocar o primeiro, sabe? Mas teve uma preocupação quase que fraternal, assim, digamos, né? Cara, a gente tem mais poucos minutos aí, vou aproveitar o tempo com mais uma pergunta. E, pessoal, se vocês quiserem também fazer alguma outra pergunta que eu não fiz aqui pro Hermano, fiquem à vontade. Hermano, se eu peguei... Falei que a moça parecia que eu tava falando com minha mãe mandou um coraçãozinho aí. Beijo, mãe. Minha mãe também deve estar assistindo aí. Mãe é mãe, né? Mamãe escoruja. Você deu eu anotei algumas coisas legais que você falou aqui de dicas, né, para o profissional desse novo mundo. A gente até vai ter uma live na sexta-feira com um assunto mais comportamental, de desenvolvimento humano e tal. Mas, assim, você gerou um insight muito legal que a gente até tinha conversado em outros eventos aqui, que é a humanização da marca. É você falar assim, ó, eu sou o Fernando da Berta. É você colocar o nome da empresa que você trabalha no seu sobrenome, né? Sim. Então, essa eu acho que é uma dica muito valiosa. Você falou também a questão de entregar valor, tipo, para se diferenciar, para sair do óbvio. Tá todo mundo fazendo live, tá todo mundo
falando de Covid, tem vários gurus aí, e assim, aqui a gente está questionando tudo. Não tem o certo e errado. São vários caminhos que a gente vai tentar, e algum desses caminhos a gente vai ter sucesso, vai colher mais frutos e tal. Então, o que mais que você acha assim, que é fundamental para um profissional? E aí vamos falar profissional de vendas, né? Você tá num setor que trabalha em parceria com o comercial, mas igual você falou, tem um diretor comercial. Mas vamos falar para a realidade mais do comercial. O que você acha ainda que é fundamental na parte comportamental de um profissional de vendas para ele ter sucesso no mundo de hoje? Sim. Cara, primeiro, só voltando na questão da personificação, né? Eu aprendi isso vendo na prática, né? Grandes empresas do Brasil, grandes startups, às vezes o nome do dono é maior do que o nome da própria startup. Então a gente tem o Gustavo Caetano, que está aqui assistindo a gente da Sambatec. Aqui em BH tem o Max, da Max Milhas, o Israel, do Melius, o Rodrigo, da Smartal, que tem uma turma gigante, o James, Patrick, que estava aí da Tag. Tem uma turma muito boa e eu convivo muito com esses caras e eu falei, cara, o negócio dá certo, entendeu? Dá certo. Então, assim, dando dica agora para profissional, agora não só de venda, mas de qualquer ramo, cara, você se colocar como uma autoridade do seu mercado, isso tem um peso muito grande, sabe? Hoje em dia, principalmente nesse boom que a gente teve aí de redes sociais, ainda mais nesse momento de Covid, que as pessoas estão mais ligadas que o normal em redes sociais, né? Então, assim, resumidamente, 3 pontos que eu acho legais para profissionais de venda. Se colocar como autoridade nas redes sociais e também na hora de falar para o seu cliente. Um outro ponto também é buscar qualificação constantemente. Existe um mito de que venda, o cara é vendedor, o cara nasceu assim. Tá, tem o cara que nasceu assim, mas não vamos contar com isso, sabe? Vamos entender que venda, mais do que jeitão, somebody love e tudo mais, vender qualquer coisa, venda também é uma ciência que tem que ser estudada. Então, e você tem que ser o melhor nela, né? E a gente tem que saber falar não só de técnicas de venda, mas a gente tem que saber falar de funil, de conversão, de como que a gente pode mudar cada etapa do funil, qual que é o CPL, o custo por lead, o custo por visita, o custo por proposta, o custo por venda de cada portal, de cada canal, né, para a gente saber onde que a gente pode investir mais. Então, assim, eu acho que a dica para o profissional de venda é sair do achismo, sair do contar com a sorte de ter nascido vendedor e partir para buscar qualificação. Até porque essa questão de nasceu vendedor ou não nasceu vendedor, tem uma frase muito legal lá esqueci o nome dele, lá da Barbearia Corleone. Eu vou lembrar o nome dele. Bruno Van Henck, da Barbearia Corleone, maior barbearia de São Paulo. Referência nacional. Ele usa muito essa frase que ele fala assim, só existe uma profissão no mundo, vendedor. Então, cara, se você falou assim, dica para profissional de vendas, então eu tô dando dica para todo mundo. Porque se você tá em qualquer mercado, cara, você tem que se vender. Entende? Se você é médico, dentista, advogado, cara, a primeira coisa que você tem que saber é vender o seu trabalho, vender o seu serviço, vender o seu nome, para que você gere autoridade, né? E consiga realmente ter valor para aquele cara, né? A gente tem que entregar valor para conseguir receber preço, né? Vou colocar uma pergunta aqui do Vinícius. Antes, só o Ricardo colocou: o Somebody Love não tem espaço mais. A gente estava até falando. Tem gente que sabe tudo e não sabe nada. Você pergunta pro cara qualquer assunto, ele fala que sabe tudo. Mas quando você entra no detalhe ali do assunto que ele deveria saber, ele não sabe. Então... E geralmente são pessoas muito focadas em produto, né? E na hora que você vai ver tudo que você vai comprar, se coloca no lugar do comprador. Você nunca está comprando por comprar aquele produto. Você está comprando para resolver um problema que você tem, para resolver uma dor que você tem,
ou para resolver uma dor futura que você vai ter. Então, eu vou comprar um apartamento maior agora, porque eu quero ter filho daqui a tanto tempo. Então, é para resolver um problema que já acontece ou que vai acontecer. Então, as pessoas compram solução. Pô, você vai vender produto? Não vai conseguir, Não entendeu? vai. Commodity. E hoje em dia, a informação está muito na mão das pessoas, né? Tem um caso engraçado, cara, que meus pais, há uns muitos anos atrás, eu devia ser bebê, assim, meu pai que me contou esse caso. A minha mãe cismou que queria um Uno vermelho. Quero, porque eu quero, porque eu quero, não sei por quê. E, cara, meu pai rodou aqui em BH, foi numa agência, foi na outra, e chegou numa agência que tinha o bendito do Uno vermelho. Só tinha um. Resultado, cara, meu pai pagou 20% a mais do que o carro valia. Porque ele quer agradar a mulher dele, quer agradar a família, não quer ter problema e tudo mais. Isso há 20 e tantos anos atrás. Hoje, se acontecesse esse mesmo caso, pô, eu quero tal carro de tal cor, o que você faz? Só Entra no pesquisar. Web Motors, Só entra no pesquisar. OLX, Vão ter vai 50 ter lá. 50 mil, né, se bobear. É. 50 mil, né? Vão ter 500, 600, 700, 800 mil carros com 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros, 10.000 quilômetros, 5.000, de Mar Vermelho, todo. né? Então, cara, pega o telefone, pega o WhatsApp, chama o cara, você vai comprar um carro que às vezes está lá, que está lá no Nordeste, e você está lá no Sul ou no Sudeste, enfim. A informação está muito na mão das pessoas. Então, quando a gente fala do vendedor, bom, lá atrás, na hora que meu pai chegou nessa loja para comprar o bendito do Uno vermelho, esse cara montou nele, velho. Esse cara falou, bicho, esse cara quer um Uno vermelho, percebi. Ele não tem outro em BH, cara. Pô, ferrou. Esse cara tá ferrado comigo. É o somebody love, às vezes, que vai chegar e vai... Só tem esse, só tem esse, só tem esse. Puf, comprou. Hoje em dia, esse cara não ia ter esse argumento. Meu pai ia chegar pro cara e falar, velho, se você não abaixar de X mil para tantos mil, vou entrar aqui no Web Motors, tem 10 ofertas mais baratas que a sua no Brasil, um dos caras vai fechar no preço que eu quero. Isso. Então, assim, aí é que entra, quando eu falo que venda é ciência, venda é pesquisa de mercado, é você saber o que está acontecendo, saber como que está a concorrência. Saber por que ele te ficar... procurou. Exatamente, O que entender você qual que é pode a usar dor do ali cara. de recurso para sair um pouco da negociação de preço, né? O que você pode falar da vida dele e tal. Sim. Ô, irmão, tô com medo aqui, faltam 4 minutos, senão o Instagram vai cair nossa Corta. live. Vamos encaixar essa pergunta do Vinícius aqui. Irmão, você acha que o mercado imobiliário, sendo ele tradicional, que aí já é o carro-chefe da lá, ou fracionado, que é aquela modalidade do imóvel de férias, né, que você compra uma cota e tem o direito de uso, Sim. vai voltar aquecido no segundo semestre de 2020? É para ser otimista ou realista? Não, pode ser transparente, sua Cara, opinião. acho que não. Acho que não. Acho que vai ser muito difícil. Eu acho que a gente está começando uma crise gigantesca. Os negócios vão ser avassalados. As pequenas empresas vão morrer, mas muitas, muitas, muitas. Médias empresas também, grandes, gigantes também, sabe? Eu acho que passando isso tudo, as pessoas vão pensar cada vez mais antes de tirar o dinheiro da gaveta, do banco, de onde for, né? A gente veio de gerações antigas que tinham uma cultura porque passaram por muitas coisas, passaram por guerra, passaram por várias... Todo mundo aí, o avô guardava dinheiro no colchão, né? Então, as pessoas tinham dispensas grandes em casa, várias culturas que foram criadas por várias crises gigantes que foram passadas. Teve a questão do Collor, do overnight, da inflação gigante. Então, a nossa geração de 20 e poucos anos, ela vinha muito sem medo, sabe? Eu não quero ter carro, eu não quero ter casa, eu não quero ter dispensa em casa, eu não vou comer em casa. E agora, depois de sofrer esse tanto que a gente está sofrendo, as pessoas vão voltar um pouco atrás e falar, cara, talvez eu precise de um carro aqui em casa, talvez eu precise de ter um apartamento, mas elas vão pensar muito, principalmente na questão financeira. Então, eu acredito muito que as pessoas vão ser bem conservadoras nos próximos meses. Eu acredito que esse ano é um ano que a economia não vai dar uma reagida como a gente precisa, não. Você acha que é um ano de preparação
igual a gente estava falando aqui, o brasileiro, culturalmente, ele poupa pouco, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Então, você acha que vai mudar esse comportamento, as pessoas vão poupar mais, e assim, as cartas estão sendo distribuídas, né? Tem gente que vai dar 2 passos para trás. Sim. Mas eu acho que vai ter muita gente que vai crescer também e vai estar mais preparado lá na frente. Com certeza, com certeza. Eu acho que tem gente ganhando mais dinheiro nessa crise, tem poucos exemplos, mas tem, né? E eu acho que voltando aí, as coisas vão começar a voltar aos poucos. Então vai voltar, os eventos vão voltando aos poucos, os restaurantes, os bares, a economia vai voltar a girar, mas com certeza a gente não tem opção, a gente tem que sair mais forte dessa e recuperar essa economia aí, mas acredito que esse ano ainda vai ser um pouco duro para todos. Mas sobreviveremos. Todos que estão Se aqui Deus são quiser. merecedores, estão buscando conteúdo, estão buscando aprimoramento e tenho certeza que a gente vai sair dessa vitorioso. Irmã, cara, eu agradeço demais. Você abriu a semana aí da melhor forma possível. Bom demais receber gente da minha terra. Show de bola. O sotaque aí. Valeu cara, demais, cara. Você é sempre bem-vindo aqui. Vamos ter que marcar outra live aí, porque faltou tempo aí para as pautas. Bom demais, velho. Obrigado pelo convite, viu? Honra demais estar aqui com você, compartilhando um pouco. Agradecer a galera da audiência aí, mandando parabéns, joinha. Isso. Que bom que vocês gostaram, galera. Show de bola, viu? Valeu, irmão. Obrigado, cara. Valeu. Com Deus. Tchau. Falou, pessoal. Até amanhã.